Ele guardava o Shabat, ele subia às festas bíblicas daquele tempo e ensinava a Torá. Estou falando do nosso Yeshua, o nome dele no original em hebraico. Você sabia disso? Então venha descobrir nesse vídeo de hoje. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Dayana. Estou aqui já há um tempinho, passando a palavra na raiz. Eu quero trazer a palavra na raiz para que vocês conheçam sobre o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E que o nome dele no original é Yeshua. Se você não sabia, você está sabendo agora. E eu quero trazer a palavra na raiz, entender que a palavra do Senhor, ela é poderosa. Quero mostrar para vocês a Bíblia judaica completa. Ela está velhinha, mas vai estar mostrando aqui o nome dela, tudo. É uma Bíblia maravilhosa. Hoje quero te mostrar na Bíblia judaica completa as práticas judaicas de Yeshua, que muitos não perceberam. A gente tem uma Bíblia que ela é mais indo para a Bíblia católica, porque foi traduzido por católicos, homens, João Ferreira e tudo, e ela se perdeu o original. E essa Bíblia que eu mostro para vocês, ela se aproxima do original, das palavras que eram usadas no original, no hebraico, cada palavra, e você vai entender muito mais profundo. E Yeshua, ele guardava o Shabat. E vamos ver aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16, que fala: foi a Nazaré. Aqui está o nome Nazaré, que é o mesmo significado, né, do nome. Onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga, como de costume. Você observou essa parte? Ele sempre ia no Shabat, como de costumes. Uau! Isso é uma prática. Já naquele tempo existia o Shabat, não é essa coisa de sétimo dia, guardar, quem é de Deus, é só dos adventistas. Não, isso aqui era a prática de Jesus. Então a gente vê que Jesus ele já tinha aquele costume de fazer o Shabat. A gente vê tantas coisas que a gente nem percebe na nossa Bíblia e nas outras que fala sobre o Shabat. E na Bíblia original hebraica ela fala todinha. Só que com a tradução foi mudando. E essa é a primeira revelação. O texto diz: como de costume. Era uma prática muito praticada por ele, de contínua, constante. Ele não abolia o Shabat, ele vivia o Shabat. E ele ensinava na sinagoga. A gente vê que Jesus ele foi cumprir o seu chamado com 33 anos. Porque tinha uma idade. Tinha um propósito, então até lá ele ensinava. E eu posso mostrar aqui para vocês que fala: no terceiro dia o encontraram e ele estava sentado no pátio do templo entre os rabi, né, que é os mestres. Então os seus pais estavam o procurando. Não apenas ouvir, mas fazendo perguntas a respeito do que diziam. E quem ouvia ficava maravilhado com a sua perspicácia de suas respostas. E continuando sobre o Shabat, Marcos capítulo 1, versículo 21, diz: foram a Cafarnaum, e no Shabat, Yeshua entrou na sinagoga e começou a ensinar. E todos ficaram maravilhados com seu modo de ensinar, porque não lhes instruía como os mestres da Torá, mas como possuía autoridade própria. Ele corrigia as interpretações erradas do Shabat, mas nunca anulou. E Yeshua celebrava as festas bíblicas. Quem ama uma festa, né? Mas esse tinha um significado muito profundo. É algo que já fazia parte do costume dele. E a gente sabe que Pêssego nos lembra da libertação do povo. É um entendimento, e eu tenho já falado nos vídeos, e você vai ver muito mais. E eu vou ler aqui para vocês, que diz em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. Todo ano os pais de Yeshua iam a Jerusalém, que é em Jerusalém, para a festa de Pêssego. Quando ele contava 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. A gente já vê que havia um costume, já era uma tradição.
e que Jesus entendia a importância das festas bíblicas. E ele cresceu celebrando as festas bíblicas, as celebrações ordenadas na Torá. Levítico 23, depois dê uma olhada. Em João 2,13 diz: já era quase o tempo da festa de Pêssar em Yehudá, que é Judá. Portanto, Yeshua subiu a Jerusalém. Então a gente vê que nessa Bíblia, ele traz o original, ele traz esse entendimento sobre as festas, a importância de nós como igreja participar e trazer a palavra na raiz, entender no mais profundo o significado, porque aquilo que acontecia naquele tempo era algo tão profundo que a gente trazendo para o dia de hoje, a gente vê aquilo que a gente precisa se libertar, não deixar coisas de espírito maligno que muitas vezes atuam nesse tempo. A gente acha que só foi naquele tempo, mas não. E deixar a escravidão, deixar o passado. Muitas vezes a gente é escravo de tantas coisas. Então que possamos viver essa palavra, porque a gente não somente celebra, mas a gente vive a palavra e traz esse entendimento para os dias de hoje. Em João 7,37, no último dia da festa, quando se fazia a cerimônia da água, ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava ensinando dentro do contexto da liturgia judaica. Então esses princípios, vocês não repararam, nunca tinham visto, nem eu quando lia nas Bíblias escritas pelo João Ferreira e tudo, mas a gente não tinha essa tradução tão profunda, a palavra, e como ela traz clareza para nós. Yeshua ensinava a Torá. Vamos lá ver? E Mateus 5,17 fala: não pense que vim abolir a Torá, os profetas, não vim abolir, mas completar. A gente vê a palavra de Deus, o que ele falou, que ele não veio anular, não veio abolir, mas completar, agregar, ensinar, a mostrar as práticas, que muitos não viram, não perceberam, por causa de traduções, que muitos foi se perdendo. E eu acho tão importante essa parte também. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo o Yud, né, que é uma letra em hebraico, um traço da Torá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido, né? É uma letra, né, que fala. Essa letra é uma letra Yud, que eu vou mostrar aqui como se escreve para vocês. Então, a gente entender a palavra é muito mais profunda do que você possa imaginar. E na minha pesquisa aqui, no original grego, cumprir, que é o plero, significa completar, dá pleno significado, não cancelar. Então, esse é o significado que fica para vocês meditar. Ele vivia as mitzvot. Tem tantos detalhes na Bíblia, nessa Bíblia, que você vai perceber, tantos detalhes que nessa Bíblia você vai perceber o que ele cumpria, significado tão profundo, se a gente estudar. Mateus 23, do 2 ao 3, diz: os mestres da Torá e os perurins, que é os fariseus, se assentam na cadeira de Moshe. Portanto, tenham cuidado de fazer tudo o que ele lhes dizer. Mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Tão forte, né? Eles falavam, mas eles não viviam a palavra. Era aqueles, sabe, que queriam ser religiosos. Então Jesus, ele ensinou a palavra, o verdadeiro ensinamento que a gente precisa prestar atenção. Não ser daqueles somente que falam, não ser daqueles que falam, mas daqueles que vivam verdadeiramente. Yeshua, ele usava tzitzit. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas era um manto, né, que colocava sobre a cabeça quando ele orava. Mateus 9:20 fala: uma mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos chegou por trás dele e tocou a tzitzit no seu manto. A gente vê que ela entendia a importância do tzitzit, que era aquilo que ele orava. Então ela tinha aquela fé, se ela tocasse, ela seria curada. A gente vê Deus fazendo isso
E a importância dessas práticas, diz que ele orava através dos tzitzit. Ele usava aquele manto na cabeça e tinha umas franjas. Tzitzit são franjas ordenadas em Números 18:38. Isso prova que ele usava vestes judaicas conforme a Torá. Yeshua, ele falava em hebraico, e a oração dele na cruz ele disse, Mateus 27:46, Eli, lama sabachthani. Ele fala, meu Deus, por que me desamparaste? Era em hebraico e aramaico. E ele estava citando o Salmo 22. E ele lia a Parashá. Lucas 4:17 diz, e lhe foi dado o rolo do profeta Yahu, que é Isaías. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito. E aí continua, onde fala sobre o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me consagrou. Então a gente vê que ele lia a palavra, ele lia a Torá dos profetas, como era de costume na sinagoga. Yeshua era chamado de Rabi, mestre, significado. Em João 1:38 diz, Yeshua virou-se e viu que os dois os seguiam e lhe perguntou, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde você está hospedado? Então ele entendia que Yeshua era mestre. Ele aprendeu na sinagoga. Ele viveu as palavras, ele lia. Ele era mestre. Ele foi aprendendo na sinagoga. Então ele vivia aquelas práticas da palavra, da Torá. E a Torá que a gente fala são o que chamamos de Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Ok? Rabi é um título judaico. Ele nasceu judeu, ele viveu como judeu e morreu como judeu. E vai reinar, vai voltar e vai reinar. E seus discípulos eram judeus. A comunidade messiânica primitiva continuava frequentando os templos. Atos 2:46. Atos 21:20 diz, milhares de judeus creram e todos são zelosos da Torá. Quando entendemos Yeshua no contexto judaico, a palavra ganha profundidade. Ele não fundou uma nova religião. Ele revelou o cumprimento das promessas feita a Israel. Conhecer raiz nos leva mais fundo na Torá, na verdade. Muito obrigado por assistir e que você comente aquilo que chamou atenção, que foi curioso, que você não sabia, que ficou, não sabia sobre isso. Comente aqui, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Shalom!